Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. A todos, muito obrigada. Muito obrigada a todos os senhores que estão junto conosco em mais uma reunião virtual da Seichonoye, transmitida através deste canal do YouTube. Sejam todos muito, muito bem-vindos. E a todos que estão acessando pela primeira vez este canal, estão tomando contato com a Seichonoye pela primeira vez, que sejam muito bem-vindos, muito abençoados e que possam aqui encontrar as respostas para todas as questões que vieram buscar. Seichonoye é um ensinamento maravilhoso, um ensinamento aonde nós aprendemos que todas as respostas estão dentro de nós e através do conhecimento cada vez maior da verdade, que é universal, essa verdade salvadora, essa verdade que nos leva ao verdadeiro caminho da salvação. Através desse conhecimento, nós vamos então extrair o que há de melhor de dentro de cada um de nós para podermos levar uma vida realmente feliz. Então sejam todos muito bem-vindos a essa reunião virtual e estamos aí na primeira semana de janeiro, esperando que todos tenham passado festas agradáveis junto aos seus familiares, esse ano bastante diferente. Não pudemos aí confraternizar com todos os membros da nossa família, como nós sempre fazemos. Estamos aí num momento totalmente atípico, totalmente diferente, mas o amor que une a nossa família, o amor que une cada membro, nossos filhos, nossos pais, as pessoas queridas que estão à nossa volta, esse amor é um amor que nunca se extingue, independente de qualquer coisa. Então, independente dessa situação que se apresentou para nós como um desafio a ser superado, então que nós possamos, através dessa experiência também, aprender alguma coisa, refletir sobre a nossa vida e crescer cada vez mais. Então, tenho certeza que essas festas foram bastante proveitosas no sentido da reflexão. E que possamos então agora neste ano de 2021 começar com o pé direito, começar com esperança e fé de que tudo vai passar, com certeza tudo vai passar, tudo já está passando, tudo já está melhorando e tudo já está se ajeitando no seu devido lugar conforme a vontade de Deus. Então, desejo a todos um ano maravilhoso, um 2021 abençoado, pleno de realizações para todos. E vamos então estudar Seichonoye, estudar mais um pouquinho o ensinamento da Seichonoye.
uma alegria muito grande poder compartilhar com todos de mais um tema maravilhoso, né? E essa semana nós vamos iniciar o estudo do livro Meditando sobre a Vida, este livro maravilhoso do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, né? Então, quem não tem esse livro, por favor, adquira através da livraria virtual. E quem já tem, corre lá na sua estante, vai buscar o livro, porque nós vamos então fazer o estudo desse livro nas próximas semanas, né, a partir de hoje, e vamos então aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento a respeito do ensinamento da Seicho no Ie. Muito obrigada. E eu gostaria de iniciar a nossa reunião hoje apresentando o preceito do dia, né? Hoje é dia 6 de janeiro e o preceito do dia, né, que também aqui neste preceito de parede, nós temos as palavras do dia 6 e aqui na mesa já tenho ali o preceito do dia 6, o preceito de mesa, e ele diz o seguinte, né, o momento é agora, você não deve hesitar. Olha que palavras vigorosas para um início de ano. Né? O momento é agora, você não deve hesitar. Agora não é de modo algum tarde demais para começar. As coisas nunca melhorarão se não começarmos a trabalhar. Não existe o ditado, o dia em que o pensamento nos chega é o melhor dia? Vamos colocar imediatamente em prática as boas ideias que nos surgem na mente. Isso não se aplica apenas ao trabalho, mas também à vida familiar e às questões de atitude mental. Viver o momento presente é agir de imediato. Tá? Então é um preceito maravilhoso, palavras maravilhosas, bastante vigorosas, que nos impulsionam a agir. Né? Então não basta apenas ficar pensando, quando der eu vou fazer, quando der tempo, quando eu sentir vontade. Não, o momento é agora. Né? Sagrado Mestre Seicho Taniguchi, neste caso, ele fala que o momento presente é o melhor momento para realizarmos todas as os nossos projetos, realizar os nossos ideais, colocar em prática aquilo que nós temos em mente. Então vamos sem hesitar, viver o momento presente. Nada de viver o passado, nada de se preocupar com o futuro, mas vamos viver o momento presente, semeando coisas boas no presente. Com certeza nós vamos colher bons frutos no futuro, tá bom? Então fica aí o preceito maravilhoso do dia 6 de janeiro. Muito obrigada. Então vamos aí iniciar o nosso estudo, né, deste livro Meditando sobre a Vida. Eu gosto de selecionar alguns trechos do livro e fazer, né, a explanação de acordo com esses trechos, porque acredito que dessa forma nós aproveitamos melhor o conteúdo do livro e cria também uma vontade de querer estudar mais, de ler mais, né, de adquirir o livro, de realmente estudar. Então eu gosto de selecionar alguns trechos e não foi diferente desta vez, tá? E vou, então, conduzir o estudo através desses trechos selecionados. Então, o primeiro trecho que eu selecionei, na verdade, é o prefácio, porque eu acho muito importante nós conhecermos o livro. Né? Então, o livro Meditando sobre a Vida, justamente esse próprio título, já traz assim, uma reflexão muito grande para nós. Meditar sobre a vida, refletir sobre a vida. Né? Então, isso é muito importante. Nós, às vezes, estamos muito envolvidos com as nossas atividades diárias e não estamos parando para refletir sobre as coisas que acontecem e por que elas acontecem. Né? Então, essa paradinha para meditar, para refletir, para entender o verdadeiro significado da nossa existência, ele é muito importante. Durante a pandemia, uma jovem compositora compôs uma música muito bonitinha e a música falava justamente sobre isso, né? Que o mundo precisa de pausa, o mundo precisa de calma, né? Justamente porque estamos tão atribulados, dizendo que não temos tempo para nada, não temos tempo para a nossa família, não temos tempo para lazer, não temos tempo para fazer as coisas que nós gostamos, não é? E aí veio a pandemia justamente para nos dar esse tempo. E o que você fez com esse tempo?
né? Nós realmente aproveitamos esse momento para fazer a reflexão? E a nossa reflexão foi no sentido material ou espiritual, né? Então, isso aí é muito importante, tá? E aí, no prefácio, tem um trecho muito interessante que ele diz o seguinte, vai aparecer para vocês aí a projeção, sobre a importância de meditar e refletir constantemente sobre a vida. Em meio à conturbada situação mundial e aos problemas de âmbito nacional, as pessoas vivem na correria, indo de um lado a outro, são arrastadas pelos acontecimentos do mundo à sua volta e estão perdendo a noção de si próprias. De nada adianta os povos pregarem a democracia, cujo princípio é o respeito ao ser humano, se não consideram a questão fundamental: qual é a natureza verdadeira do ser humano? Olha aí, que reflexão interessante, né? E um pouquinho mais à frente ele vai falar o seguinte: o mais importante é refletir a fundo acerca de si próprio e do modo de viver, deixar de levar uma vida superficial apenas em função da existência física do ser humano e passar a viver em profundidade a existência verdadeira. Somente assim você poderá construir para si um mundo pacífico e estável que não será abalado pelas transformações vertiginosas do mundo exterior. Tá? Esse livro ele foi escrito em 1968, mas vejam aí como que ele continua bastante atual, né? Como ele continua dizendo aquilo que os homens precisam ouvir, porque é a reflexão do momento, a qualquer momento. Quem é você? Para onde você vai? De onde você veio? Né? Então, se nós não pararmos para pensar sobre essas questões, nós vamos direcionando toda a nossa vida num sentido que leva a um caminho distorcido sobre nós próprios, sobre a nossa própria existência, né? Então, ele fala aí, né, que nós devemos deixar de pensar nessa existência física, de nos preocuparmos tanto com a existência material, com esse mundo fenomênico, e começarmos a voltar a nossa mente, voltar a direção dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, para aquilo que é a nossa verdadeira essência, que é o nosso ser espiritual. Nós somos seres espirituais. E a Seichonoye, ela vem trazendo para nós o ensinamento de que a matéria ela é apenas a projeção necessária para a nossa experiência espiritual, né? Então, nós vamos aí já, nesse primeiro momento, abrindo, né, esse estudo, abrindo essa reflexão, pensar sobre a nossa verdadeira existência. Nós somos seres espirituais e vivendo nesse mundo material, achamos que somos esse ser material e que esse mundo material é um mundo verdadeiro. E quanto mais nós nos aprofundamos nessa convicção de que esse mundo material é o mundo verdadeiro e que para que eu possa ser feliz eu preciso buscar as coisas materiais, né? Quanto mais nós nos aprofundamos, nós afundamos, na verdade, nesse conceito, e a nossa vida então começa a trilhar caminhos totalmente inesperados, com várias dificuldades, com vários desafios que precisam ser transpostos, até que nós compreendamos a realidade, que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E quando nós encontrarmos Deus dentro de cada um de nós, então todas as demais coisas serão dadas em acréscimo, né? Então, apesar de pregarmos a democracia, como disse ali o trecho, né, as pessoas estão buscando a democracia, o respeito ao ser humano, mas no sentido material. Então, no sentido material é bastante limitado. Então, somente quando nós tivermos a plena consciência de que somos seres espirituais e a nossa felicidade está atrelada à nossa convicção de sermos filhos de Deus, seres espirituais, somente nesse momento nós vamos encontrar a verdadeira felicidade.
Tá? Então, isso é o que diz o prefácio, incitando, motivando as pessoas a realmente estudarem cada vez mais a verdade para buscarem o verdadeiro caminho da felicidade. Tá bom? Então, é um convite agora, a partir deste momento, que nós possamos voltar a nossa mente para essas questões espirituais. Tudo bem? Combinado assim? Então, vamos começar o nosso estudo propriamente, né? E o primeiro capítulo que eu gostaria de estudar com todos os senhores é o capítulo Oração, tá? Que começa na página 19 do nosso livro-texto, tá? E ele vai falar sobre a essência da oração. Então, eu selecionei um trecho aí, gostaria de passar na projeção, sobre a essência da oração. A oração é um meio de comunicação e comunhão entre a grande vida e a vida individual. Grande vida é Deus e vida individual é o ser humano, o Filho de Deus. Pode-se dizer, portanto, que a oração é o contato pessoal entre Deus e o Filho de Deus. Olha que trecho maravilhoso, né? Então, Deus é a grande vida e nós somos a vida individual, né? Deus, para que pudesse se manifestar aqui na face da terra, ele deu vida ao homem como porção individualizada de Deus. Nós somos todos reflexos do Espírito Divino e viemos à face da terra para manifestar Deus, para agir por Deus. Né? Então, a grande vida é Deus e nós somos a sua vida individual. Ou seja, nós estamos imersos dentro da grande vida de Deus. Nós estamos dentro do Espírito de Deus e Deus se manifesta através de nós. Olha que maravilhoso, né? Então, Deus e eu somos um só, né? As nossas essências se misturam. E aí, então, por isso nós somos chamados de filhos de Deus, porque nós herdamos de Deus todas as características, todas as coisas boas, né? Tudo que Deus criou é nosso também, nós somos herdeiros de Deus, tá? Por isso que nós somos chamados de filhos de Deus. E quando nós oramos, então, nós estamos fazendo esse contato direto com o nosso Pai, o nosso Criador. Nós estamos fazendo esse contato direto com a nossa essência, com a nossa origem, né? E aí, então, mais para frente ele vai falar, é como se nós estivéssemos alimentando o nosso espírito. Não deixe o seu espírito passar fome. Quando nós não oramos, é a mesma coisa que deixar de alimentar o nosso espírito. Deixarmos de nos encontrar com o nosso Pai faz com que o nosso espírito se enfraqueça cada vez mais, porque ele vai se envolvendo cada vez mais nas coisas do fenômeno e vai perdendo, então, a noção da sua espiritualidade. Então, vamos aí voltar, né, para a nossa origem, voltar para a nossa essência verdadeira, que é Deus, e com isso vamos, então, fortalecer cada vez mais o nosso espírito, tá? E aí, ele vai falando assim, qual é a essência da oração? Com que sentimento nós devemos orar? Então, o ser humano, ele tem isso dentro de si, né? A questão da oração, a questão do contato com Deus, isso é uma coisa já que nós temos arraigado dentro de nós, que veio, é uma bagagem que nós já viemos trazendo da nossa tradição, da nossa cultura, né? do inconsciente coletivo, né? E então, essa espiritualidade, essa religiosidade, ela já existe latente. Tá? E por isso, então, que a oração é uma prática que existe em todos os povos, em todos os tempos, nós vemos falar de oração. Mas qual é a verdadeira oração? Né? Será que a oração verdadeira é aquela onde nós vamos suplicar a Deus, pedir a Deus bens materiais? Será que é aquela onde nós vamos nos queixar sobre as nossas dificuldades, lamentarmos, desabafarmos, vamos dizer assim, né? Contando a Deus todas as nossas tristezas, as nossas angústias?
Será que a oração é esse momento onde eu vou colocar as minhas aspirações, os meus desejos acima de qualquer outra coisa, e pedir a Deus que realize os nossos desejos? Será que essa é a verdadeira oração? Na verdade, não é. Na verdade, a oração, como foi dito, é esse momento de comunhão com o nosso Pai, tá? Então, como Deus é amor, como Deus é esse Espírito maravilhoso, esse Espírito divino que nos acolhe, que nos aquece, então nós que estamos aqui um pouco perdidos no mundo fenomênico, em muitos momentos nós desejamos um colo, nós desejamos um colo, um ombro para chorar, um aconchego. E aí nós vamos nos dirigir a quem? Nós vamos nos dirigir a Deus, tal qual uma criança que se dirige aos pais para pedir socorro, para buscar esse consolo, né? Mas aí nós erramos no momento em que nós começamos a desfiar o rosário e falar sobre as nossas queixas, os nossos sofrimentos e pedir coisas, né? Na verdade, o que nós precisamos fazer é apenas nos unirmos a Deus, voltarmos o nosso pensamento a Deus. Como Deus e eu somos um só, não é preciso falar nada para Ele. Ele sabe o que é que nós estamos passando. Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que é melhor para nós. E nós precisamos, então, com um coração puro e desapegado, apenas ouvir a sua orientação. Essa é a verdadeira oração. A verdadeira oração é aquela que agradece pelas bênçãos recebidas, é aquela que se une a esse Espírito Criador e é aquela que realmente nos acalma, porque nos dá a fé e a confiança de que tudo vai dar certo, tudo já está resolvido. Essa é a verdadeira oração, né? Então nós precisamos aí aprender qual é o verdadeiro sentido da oração e orar corretamente, né? Quando nós oramos pedindo coisas para Deus, quando nós oramos suplicando ou desfiando, né, os nossos sofrimentos, isso mostra claramente a imaturidade da nossa alma, né? O quanto nós ainda temos o espírito infantil, da criança que busca os pais no momento em que elas estão passando por uma dificuldade. Tá? Então nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir, nós precisamos nos tornar melhores do que isso, né? Então o conhecimento da verdade, o conhecimento da nossa natureza espiritual, o conhecimento sobre as leis mentais, o conhecimento sobre como funciona, né, como é o funcionamento deste mundo fenomênico, vai nos dando força, vai nos dando subsídios para compreender e ir corrigindo o nosso destino, corrigindo a nossa vida, e com isso nós vamos evoluindo. Então, cada dificuldade, ela deixa de ser dificuldade no momento em que nós tomamos aquilo como uma lição que precisa ser aprendida, né? É um obstáculo, um degrau que nós vamos subir para elevarmos a nossa alma. E quanto mais nós elevamos nossa alma, mais nós nos fortalecemos. E aí, então, Deus passa a ser esse companheiro ao qual nós vamos somente agradecer. Nós vamos somente agradecer a Deus, nós vamos somente ouvir a sua voz, a sua orientação, né? E através dessa comunhão com o nosso Pai, nos caminharmos corretamente junto com Ele, né? Para que Ele possa nos mostrar o caminho. Então, com a docilidade e a aceitação, o desapego de querer realmente seguir a vontade de Deus, então nós vamos evoluindo cada vez mais, nós mesmos vamos nos purificando, tá? Então, na medida em que nós vamos nos elevando, a nossa oração também se torna mais pura, né? Ela se torna cada vez mais aquela comunhão, aquela verdadeira comunhão com a nossa origem, tá? Que lindo, né? Então vamos aí buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão dadas em acréscimo, tá bom? E tem mais um trecho, né, que está na página 20 do nosso livro-texto,
À medida que o nosso espírito se eleva, as nossas vibrações espirituais se intensificam e entram em sintonia com a riqueza do mundo de Deus. Então, a provisão ilimitada do mundo da imagem verdadeira infalivelmente se manifesta. Olha só que maravilhoso, né? Quando nosso espírito se eleva, as nossas vibrações espirituais entram em sintonia com o mundo de Deus. Olha só, por isso que é importante nós purificarmos cada vez mais, né? Para que a nossa oração seja cada vez mais pura e sincera. E aí ele coloca um ponto muito importante, que é justamente o pilar do ensinamento da Seicho no Ie, que é a imagem verdadeira. Só existe Deus e a imagem verdadeira. Tudo que Deus criou é perfeição. Tudo que Deus criou é a beleza. Tudo que Deus criou são coisas maravilhosas, são coisas úteis para nós. Deus sabe tudo o que nós precisamos antes de pedirmos, tá? E todas essas coisas boas do mundo da imagem verdadeira já são de nossa posse, né? Elas já são nossas. Todas essas coisas já são nossas, mas elas só vão se projetar aqui no mundo fenomênico na medida da nossa fé, do nosso reconhecimento, né, de que realmente existem essas coisas maravilhosas e que elas estão à nossa disposição. Então, quando nós afinamos a nossa vibração com a vibração espiritual de Deus, nós abrimos as portas do mundo da imagem verdadeira e todas as coisas boas desse mundo da imagem verdadeira passam a fluir para a nossa vida aqui no plano material também. Tá? Então, nós precisamos ter uma fé verdadeira. Para fazer a oração corretamente, para fazer a oração de maneira correta, nós precisamos também ter uma fé correta. E a fé correta é justamente a fé na imagem verdadeira, de que não importa como esteja a situação, não importa o que esteja acontecendo neste momento, por mais difícil que seja a situação que você esteja passando neste momento, no mundo da imagem verdadeira, nada disso existe. Não existe doença, não existe sofrimento, não existe dificuldade, desarmonia de espécie alguma. Não existe nada que possa prejudicar o Filho de Deus. Essa é a fé correta. E no momento em que nós conseguirmos, com essa convicção, projetar essa imagem aqui no plano fenomênico, então aí realmente nós estaremos em plena sintonia com Deus. Então esse é o objetivo da oração. A oração é fazer com que nós tenhamos essa fé correta. É reforçar cada vez mais a convicção nesse mundo da imagem verdadeira. E através dessa convicção, através dessa fé verdadeira, todas as demais coisas serão dadas em acréscimo. Tá? Então isso é muito importante. Mais um trechinho aí do nosso livro-texto, na página 20 e 21. Ao orarmos, não precisamos relatar a Deus a dificuldade que estamos enfrentando. Se proferirmos palavras que expressam a dificuldade, elas ficarão gravadas em nosso subconsciente e em seguida se fixarão no subconsciente e em seguida se fixarão no subconsciente do universo, o qual, valendo-se do seu imenso poder criativo, juntará os mais variados elementos do universo e produzirá dificuldades ainda maiores. Olha só, né? Então é aquilo que nós falamos. Não podemos utilizar a oração como um momento de desabafo com Deus, um momento de desfiar o rosário das coisas ruins, um momento de dizermos o quanto nós odiamos ciclano, fulano, beltrano, de quanto eu sofro porque eu sou uma vítima do destino. E quanto mais nós reforçarmos esse sentimento negativo de inferioridade, esse complexo de inferioridade, quanto mais nós reforçamos isso, mais e mais a nossa vida vai afundando dentro desse sofrimento que nós mesmos estamos criando com a nossa própria mente. Olha só, a responsabilidade da nossa vida é só nossa.
A responsabilidade da nossa vida é nossa. O verdadeiro Filho de Deus assume a responsabilidade sobre a sua vida, né? Então, esse fortalecimento espiritual vai fazer com que nós paremos de nos tornarmos vítima, né? A maioria das pessoas gosta de ser vítima, né? Ah, eu estou dessa forma porque o governo não ajuda, porque eu tive um chefe que fez isso comigo, porque os meus pais não me deram nada, porque eu moro numa casa pobre, porque eu não tenho condições, a situação econômica do país, isso, aquilo e tal. E então as pessoas gostam de ser vítimas, elas gostam de desfiar, né, o rosário das tragédias. E aí, quanto mais elas se aprofundam nessa convicção, então mais elas vão se tornando pobres e realmente pessoas totalmente desventuradas, né? Então, realmente, o ser humano precisa sair dessa condição de vítima e sair para a condição de líder, né? de responsável, de dono da sua vida, dono do seu destino, né? Então, nós não podemos ficar orando com esse sentimento de querer desabafar para Deus. Nós não podemos. Porque existe todo um mecanismo que envolve o nosso subconsciente, né? Então, o nosso subconsciente, ele grava profundamente todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos. E aí nós estamos vibrando para o universo. E isso também é oração. O que nós pensamos, o que nós falamos, né, da forma como nós agimos, tudo isso também se constitui em oração, porque tudo é vibração. E aí essa vibração vai para o universo. E aí o que acontece? Vai juntar com a vibração negativa de outras pessoas, né, que também estão nessa mesma vibração negativa, e aí vai juntando, até que se torna aquela nuvem tenebrosa de tempestade, né, e vai desabar um temporal na cabeça da pessoa. E a pessoa vai pensar, mas por que é que isso acontece comigo? Né, tem aquele personagem de desenho animado que fala, ó dia, ó azar, né, que se acha a pessoa mais azarada do mundo, né? Por quê? Porque ela própria está construindo esse destino para ela. Ela está orando dia e noite, pedindo para Deus para que manifeste tristeza e sofrimento na sua vida. Então, nós precisamos mudar essa vibração espiritual, né? Então, nós precisamos orar positivamente. Nós precisamos orar no sentido de agradecer bênçãos, louvar a Deus pelas bênçãos. Nós somos tão abençoados. Nós somos infinitamente abençoados por tantas coisas boas que acontecem, né? Nós temos família, nós temos casa, nós temos emprego, agradece. Nós temos uma família maravilhosa, nós temos amigos, nós temos, né, temos condições, temos pernas, temos braços, temos inteligência, né? Agradece. Existem tantas coisas para agradecermos e, no entanto, nós só ficamos nos queixando, né? E quanto mais nós nos queixamos, mais motivo de queixa nós vamos construindo. Esse é o ensinamento da Seichonoye. Você atrai aquilo que você vibra. Então, não é essa a oração correta. A oração correta é aquela que vibra a positividade, é aquela que comunga com Deus e é aquela que faz manifestar aqui no mundo fenomênico somente o mundo da imagem verdadeira. Tá bom? Então, é muito importante que quanto mais pessoas puderem compreender essa verdade, quanto mais pessoas puderem realmente compreender que cada um de nós é responsável por uma parcela das coisas que acontecem no mundo lá fora, quando nós conseguirmos conscientizar o maior número possível de pessoas, o mundo vai mudar. O mundo vai mudar e nós vamos ter um mundo realmente maravilhoso, né? Já imaginou? Quando toda a sociedade, quando todas as pessoas passarem a viver a espiritualidade, a viver, né, a positividade, nós vamos ter um paraíso aqui na face da Terra. Mas, enquanto isso, nós vamos, então, passando pelas experiências, nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo, vamos crescendo. Esse é o processo. Mas nós podemos acelerar esse processo,
né? Porque de repente vai muito devagar e a gente pode estar indo um pouco mais rápido, né? Quem sabe a gente já não termina logo essa lição e não consegue manifestar o paraíso aqui e agora. Não é verdade? Mas é isso mesmo, né? Um outro ponto muito importante. Quando nós formos orar a Deus, ao invés de pedir coisas, vamos pedir sabedoria. Vamos pedir sabedoria, vamos nos entregar nas mãos de Deus. Deus, me oriente sobre como eu devo proceder nessa situação, neste momento, né? Então, existe uma pequena oração que está neste livro também, né? Lá naquele trecho que eu selecionei, um pouquinho mais à frente, que ele fala assim: a sabedoria de Deus flui em mim e me orienta. A sabedoria de Deus flui em mim e me orienta, né? Então, quando nós pedimos a Deus sabedoria e nós abrimos os ouvidos da mente para ouvir a orientação de Deus, aí nós vamos caminhar pelo caminho correto. Muitas vezes nós oramos e queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Tem que ser do jeito que eu estou falando, porque se não for desse jeito não vai dar certo. Ou então, eu sei o que é melhor, eu sei que tem que ser dessa forma. Deus, faça que aconteça desta maneira. Eu quero trabalhar nesta empresa. Eu quero que o meu filho seja desse jeito. Eu quero que a minha esposa seja uma esposa ideal, que ela faça isso, 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 isso. Então, nós vamos aí moldando, emoldurando as pessoas, amarrando as pessoas. Será que isso é a verdadeira felicidade? Será que isso é a verdadeira oração? É muito ego da nossa parte. É muito ego da nossa parte acharmos que nós sabemos o que é melhor para o outro, né? É muito ego da nossa parte achar que nós sabemos o que é melhor naquele momento. Então, vamos ouvir a voz de Deus. A oração é para isso. Nessa comunhão com Deus, nós vamos ouvir a voz de Deus, né, e agir de acordo com a sua orientação. E a orientação de Deus, ela vem de diversas formas. Ela vem através de pessoas, ela vem através de orientações, de situações que nós precisamos refletir. Deus vem nos mostrando, olha, não é assim que faz, olha, você está pensando errado, por isso que está acontecendo isso. E se a gente não para meditar, se a gente não para refletir, então aquela lição passa batido. E aí você pode até superar aquela situação, mas aí ela aparece lá na frente de novo de uma outra maneira, até que você aprenda que você precisa ouvir a voz de Deus, que você precisa se desapegar do seu ego e que você precisa aprender que nem tudo acontece da maneira como nós queremos. Então, nós nos entregamos na mão de Deus. Deus, seja feita a vossa vontade. Eu confio em Deus, porque eu confio na imagem verdadeira da vida. E através da fé correta, nós vamos, então, resolvendo todas as nossas situações, as nossas dificuldades. Essa é a verdadeira postura do Filho de Deus. Tá bom? Então, isso é muito importante. E nem tudo acontece no nosso tempo. Às vezes, as coisas demoram um pouquinho para acontecer. Eu tenho uma experiência bem interessante, aconteceu recentemente, é uma analogia, tá bem? Mas é que eu olhei e falei, nossa, mas isso serve perfeitamente para falar sobre como as pessoas são afobadas e elas querem que tudo aconteça dentro do seu tempo. Deus está trabalhando, os espíritos elevados estão trabalhando, estão todos trabalhando para poder oferecer o melhor para nós, atender a nossa oração, aquilo que é importante para nós, e nós estamos toda hora atropelando o tempo de Deus. Então, recentemente, eu trabalho na Superintendência de Ofícios Religiosos e recentemente nós tivemos, então, várias cerimônias em memória dos antepassados virtuais, inclusive a festividade do Santuário Roosevelt também foi virtual, foi maravilhoso, porque nós pudemos abrir para várias pessoas a oportunidade de fazerem os seus registros espirituais, mesmo com todas as regionais e ALs fechadas, mesmo com a sede central parcialmente fechada,
né? Nós abrimos essa possibilidade para as pessoas fazerem registros espirituais através de um e-mail ou através de um WhatsApp lá da Superintendência de Ofícios Religiosos. Muitas pessoas se valeram, né, desse caminho e puderam fazer os seus registros espirituais. Foi maravilhoso, nós pudemos ajudar muitas pessoas. Mas realmente a demanda foi muito grande. Nós tínhamos em média de 100 a 150 mensagens por dia para abrir, para processar, para mandar para os preletores fazerem o preenchimento, para fazer toda a parte burocrática, para mandar finalmente então para a Academia de Ibiúna. Então era uma demanda muito grande e a gente se revezava ali, né, com o WhatsApp também e com o e-mail. E as pessoas, elas têm essa ideia de que manda pelo WhatsApp, a resposta é imediata. Mandei, a resposta veio. Mandei, imediatamente eu tenho um retorno, né? Mas, na verdade, isso não foi possível, né? Muitas vezes nós ficávamos ali com as mensagens pendentes por 2 ou 3 dias até conseguirmos dar conta de abrir todas as mensagens. Chegou a acontecer isso. E aí acontecia uma coisa interessante. A pessoa mandava a mensagem, olha, eu preciso de registros espirituais para tal pessoa, segue o valor, tal, pronto. Mandou, tá ali, a gente vai abrir, a gente está trabalhando em ordem cronológica e abrindo, né, as mensagens em ordem cronológica para poder atender a todos. Nós estamos trabalhando intensamente lá no intuito de fazer o melhor possível. Mas a pessoa mandou a mensagem e ela está desesperada. Será que eles receberam? Mas eles não estão me dando nenhum retorno. O que está acontecendo? Eu acho que eles não receberam. Vou mandar outra mensagem. Aí pega, manda mensagem, manda mais uma mensagem. Olha, eu mandei assim, o que acontece? Essa mensagem que estava lá na ordem, certinha, faltava acho que umas 2 ou 3 mensagens para poder abrir. Aí a pessoa, no desespero, ai, o que aconteceu? Eu não recebi nenhum retorno. Essa mensagem imediatamente vai para o topo, né? Ela vai para as mensagens mais recentes. E aí ela sai daquela ordem e a pessoa que está, o atendente que está abrindo, ele passa batido e vai para outra mensagem. E a mensagem dela foi lá para cima. Então, veja só, né? Se tiver paciência, né? É claro, dá aquele desespero, nossa, não vai, tá demorando demais, né? A pessoa fica realmente ansiosa, né? E acaba fazendo isso. Mas se a pessoa tiver fé, não, eles estão com bastante demanda, mas eles vão abrir a minha mensagem, vai dar tudo certo e eles vão providenciar os meus registros, né? Se eles tiverem esse pensamento, então aquela mensagem que está ali naquela determinada ordem, então ela vai ser aberta no seu devido tempo e vai ser processada. Mas aí como ela ficou ansiosa, não está abrindo, não tá, eu vou mandar outra mensagem, pá, foi lá para cima, né? E aí então a pessoa que está atendendo vai deixar aquela outra mensagem por último, né? Então, será que a gente não faz isso com Deus também? Né? Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que nós precisamos. E aí Ele vai providenciar para nós aquilo que é o melhor para nós. Mas nós não confiamos, nós não acreditamos em Deus. Não, Deus, será que não está ouvindo a minha oração? Eu preciso falar mais alto, eu preciso suplicar mais. Deus não está ouvindo. Deus não está me entendendo, né? E aí nós então ficamos atropelando o tempo de Deus. Será que muitas vezes nós não estamos fazendo isso? Por isso que eu falo da necessidade de compreender sobre a fé correta. O que é a fé correta? A fé correta é aquela que acredita que no mundo da imagem verdadeira tudo já está dado, tudo já está consumado. Todas as coisas boas já são do meu poder, né? Essa fé verdadeira nós precisamos cultivar, tá bom? Mais um trechinho do nosso livro, página 30 e 31. Por que é necessário orar? Algumas pessoas podem pensar, mas se Deus já sabe tudo o que nós precisamos, então não precisa orar? Precisa orar sim. Vamos ver o que o mestre fala. Orar não é rogar ou implorar a Deus, e sim o ato de promover por meio de pensamentos e palavras a manifestação de boas coisas que estão disponíveis desde o princípio no mundo da imagem verdadeira. Olha lá,
né? Promover por meio de pensamentos e palavras a manifestação das boas coisas que estão disponíveis desde o princípio, tá? Então, quando nós oramos, nós reconhecemos o mundo da imagem verdadeira. E quando nós reconhecemos, tudo já está dado. Então, nós precisamos fazer esse reconhecimento através da oração, através dessa conscientização de que a minha fé, a fé correta, é a fé no mundo da imagem verdadeira, tá? As boas coisas que desejamos já existem, mas não nos serão concedidas enquanto não entrarmos em contato com Deus. Deus é nosso Pai, é a nossa origem, e através dessa comunhão com Deus, nós nos reconhecemos como filhos de Deus. E através desse contato constante, então Deus passa a fazer parte da nossa vida de maneira que nós não precisamos nem pensar, né? Quando nós estivermos em alguma dificuldade, Deus, muito obrigado, já está resolvido, né? Então essa fé, essa convicção de que Deus está junto conosco em qualquer lugar, ela só vai se concretizar na nossa vida através da oração. Por isso que é importante orarmos. Nós não vamos orar para suplicar a Deus, e quanto mais alto nós falarmos e quanto mais vezes nós falarmos, Deus vai ouvir. Não é nada disso, é que nós vamos sintonizar com Deus. Nós vamos ter a convicção de que Deus está sempre junto de nós. Nós é que vamos acreditar com toda a nossa força que todas as coisas boas já estão dadas desde o princípio, tá bom? E aí, para finalizar esse trechinho, todos devem orar, mas em vez de pedir ou implorar algo, devemos afirmar a posse de algo que lhes pertence desde o princípio, tá? Então, nós vamos afirmar, tudo já está dado, com certeza, tudo já está dado, tá? E da mesma forma acontece quando estamos doentes, tá? Então, a doença, ela é a manifestação de um estado ilusório. Então, através da oração e da convicção de que nós fazemos parte da grande vida de Deus, e que Deus está provendo de todas as coisas necessárias para nós, quando nós nos entregamos desta forma a Deus, a doença naturalmente desaparece, porque ela é apenas uma forma de trazer o homem à reflexão. Por que é que eu fiquei doente? Será que faltou amor de minha parte? Será que faltou harmonia de minha parte? Será que faltou esforço de minha parte? Então, essa é a atitude responsável do Filho de Deus, saber que tudo é de sua responsabilidade. Eu não estou doente porque o fulano, ciclano fez isso, aquilo comigo. Eu estou doente porque eu deixei de manifestar Deus em algum momento, tá? Então, através da oração, nós vamos corrigir isso daí. E então, diariamente, em todas as nossas atividades, em tudo que nós fizermos, nós precisamos exalar Deus, exalar a espiritualidade, exalar positividade nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, transformar aquilo que nós lemos, que nós estudamos em prática, ou seja, na nossa vida cotidiana, na nossa vida, no dia a dia, realmente ter essa convicção e manifestar essa convicção. Tudo já deu certo, tudo está dado, tudo já está resolvido. Muito obrigado, Deus, por todas as bênçãos. É dessa forma que o Filho de Deus age. Então, nós vamos aí, com bastante alegria, com bastante convicção, estudar bastante a verdade, praticar o ensinamento. Tá? E para isso nós temos uma vasta literatura, Seiichi Noye, mestre Masaharu Taniguchi, mestre Seiichi Taniguchi, professor Masanobu Taniguchi, nos deixam tantos e tantos livros para que nós possamos compreender a nossa essência verdadeira e nos fortalecermos cada vez mais. Então vamos orar, mas vamos orar da maneira correta, tá bom? Isso que é o mais importante. Então, eu finalizo aqui o estudo do livro, Meditando sobre a Vida, e nós vamos passar, então, a realizar uma prática final para podermos encerrar nossa reunião virtual com bastante alegria, com bastante amor, com bastante harmonia, E, antes disso, gostaria, então, de fazer uma breve explicação sobre como se dá a transmissão da nossa oração, do nosso pensamento, para as outras pessoas.
Então, tem também um trecho aqui, né, e eu vou utilizar um trecho desse livro ainda, para finalizar, né, e explicar que as mentes se comunicam. Então, vai aparecer na tela de vocês, na página 25. É verdade que as mentes se comunicam. Isso é possível porque as pessoas, embora estejam fisicamente separadas umas das outras, emitem vibrações mentais que se propagam por toda parte, assim como as ondas de rádio e as vibrações transmitidas pela mente de uma pessoa são captadas pela mente de outras, tá? Então, as pessoas, apesar de separadas fisicamente, elas estão unidas espiritualmente. Tá? E as vibrações que nós transmitimos e jogamos para o universo, elas são captadas pelas mentes das outras pessoas. E assim nós estamos, então, em constante comunicação. Todas as pessoas se comunicam mentalmente. Tá? Então, nós captamos sentimentos de tristeza, nós captamos sentimentos de alegria, pensamentos de felicidade, né? Nós captamos tudo isso porque ela paira no ar, são como ondas de rádio que o nosso cérebro emite e que o nosso cérebro também capta, né? Então, quanto é importante nós jogarmos para o universo somente bons pensamentos, somente pensamentos de harmonia, pensamentos de bênção para todas as pessoas. Sobretudo neste momento que nós estamos vivendo atualmente, né? Nunca foi tão importante, tão urgente nós utilizarmos essa força da comunicação mental através da oração. Tanto é que nós temos aí realizado desde o início da pandemia, né, a oração aos que sofrem com a Covid-19, que é realizada todas as noites, às 18 horas e às 21 horas. Né? Então, todas as noites nós realizamos essa oração para quê? Justamente para transmitir às pessoas que estão passando por essa dificuldade pensamentos de luz. Através da leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade e da meditação Shin-Sokan, nós estamos transmitindo pensamento de luz para essas pessoas. E se elas captarem realmente essas vibrações, elas poderão ser curadas. Né? Então, nós estamos trazendo essa luz, essa felicidade para essas pessoas. Lá na sede central, nós temos a oração da cura divina, que é a forma humana. Eu falei para vocês que eu trabalho na Superintendência de Ofícios Religiosos e nós somos responsáveis pelas orações dessa oração da cura divina. Para aqueles que não conhecem a oração da cura divina, você solicita na sede central, né, colocando o nome, a idade, a cidade onde a pessoa mora e escolhe um desejo, que pode ser harmonia, saúde, concretização dos planos, imagem verdadeira, proteção, né? Tem 15 desejos ali, e aí você então faz a sua inscrição. Essa forma humana, ela vai receber 6 orações diárias lá na Torre de Luz da sede central, 1 hora de oração a cada período, né? 6 vezes por dia. E nós estamos vibrando também para que aquelas pessoas possam realizar os seus desejos, possam concretizar os seus desejos, os seus ideais. Por isso que é importante as pessoas que fazem a inscrição na forma humana, na oração da cura divina, que também entrem em sintonia nesse mesmo horário das orações, que possam também sintonizar e fazer a oração em conjunto, a oração junto com as pessoas que estão orando lá na sede central. Com certeza, dessa forma, através de condensarmos, então, os pensamentos positivos, condensarmos essa fé verdadeira, transformando isso numa grande nuvem de amor, de harmonia, de paz e de felicidade, fazer chover chuvas de néctar da verdade sobre todas as pessoas. Então, são formas de utilizar esse poder de comunicação mental para podermos fazer esse mundo um mundo cada vez melhor, né? Então, nesses momentos finais da nossa atividade hoje, gostaria de aproveitar para fazermos, então, uma oração. E essa oração está nesse livrinho, Minhas Orações, tá? É um livro maravilhoso, é um livro que tem uma oração para cada situação
tá? Desde saúde, aprimoramento espiritual, dificuldades, emprego, educação, aprimoramento, né, das pessoas. Então, tem vários tipos de orações, uma para cada situação. E eu vou aqui na página 175 utilizar para nós fazermos o fechamento da nossa reunião virtual de hoje, a oração para eliminar o conflito, tá? Então, nós sabemos aí que nesse universo pairam muitas vibrações negativas de desarmonia, de disputas, de concorrência, de disputas materiais, e isso faz então com que a atmosfera fique densa e nós então estejamos sofrendo as consequências dessa atmosfera densa, e aí, consequentemente, nos desarmonizando com as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos emanar amor, nós precisamos emanar harmonia, nós precisamos exalar Deus através de todos os nossos poros e através da oração que nós vamos fazer isso. Então, nós vamos fazer essa oração para eliminar o conflito, tá? E ele diz o seguinte: se você tiver um mínimo de sentimento de conflito, já não poderá ter a verdadeira paz. É importante não abrigar na mente a semente do conflito, pois ela germina, cresce e dá frutos. Para eliminar o conflito, mentalize as seguintes palavras. Então, por favor, todos se coloquem em posição de oração, fechem os olhos e vamos mentalizar as palavras a seguir. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo absoluto de Deus, no mundo da imagem verdadeira. Aqui é repleto de infinita sabedoria, infinito amor e infinita vida de Deus. A sabedoria traz ordem perfeita, e onde há ordem, todos os seres ocupam seus respectivos lugares sem lesar uns aos outros. Não há atrito entre as pessoas, não há luta entre classes, não há guerra entre nações, não há conflito entre o homem e os micróbios. Todos os seres estão em perfeita harmonia, vivificando-se mutuamente. Envoltos pelo infinito amor de Deus, as pessoas, as classes e as nações convivem em perfeita harmonia. Aqui é o paraíso de mútua colaboração. Ó Deus, fazei com que vossa vontade, que está feita no mundo da imagem verdadeira, seja feita também neste mundo fenomênico. Venha o vosso reino. Neste momento, Deus, através de sua sabedoria infinita, seu amor infinito e sua força infinita, está tornando o mundo fenomênico tão perfeito quanto o mundo da imagem verdadeira. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. E assim encerramos, então, a nossa prática e encerramos também a nossa reunião virtual de hoje, com bastante alegria, com bastante amor, com bastante alegria no coração por poder compartilhar o ensinamento da Seichonoye com cada um dos senhores que estiveram assistindo a nossa reunião. Agradeço profundamente e vamos orar, né? Vamos continuar estudando, orando e praticando a Seichonoye para que possamos criar um mundo cada vez mais feliz e harmonioso. Muito obrigada a todos. Seja em meio a uma rotina atribulada, seja em meio aos desafios da vida, ou especialmente naqueles momentos sublimes de reflexão profunda ou em crises de solidão e dúvidas, todos nós precisamos abrir as janelas da mente e adentrar a um mundo onde residem todas as respostas. Precisamos receber em nossa alma o som da vida. Precisamos captar as mensagens de Deus. As janelas que abrem a mente para a solução de todos os problemas já estão em você, mas a Seichonoye pode ajudá-lo nessa busca. Livro Dicas para captar as mensagens de Deus.
Em cada página, uma chave para abrir as janelas da alma para ouvir a sagrada voz de Deus. Assim como uma flor de lótus aparentemente emergida da lama, mas majestosamente bela, o ser humano também é aparentemente emergido de condições materiais, mas sua natureza é divina e eterna. Contemple sua natureza real, divina e eterna por meio da leitura deste livro e abra definitivamente todas as janelas da alma para cultivar somente Deus em seu coração. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado!